Mi nombre es Damaso Carrasco y hoy vamos a aprender a usar el él y el o en español. Bueno, e comenzamos com el artigo masculino singular chamado el. Este artigo masculino singular usa-se em 4 casos. O primeiro é quando antecede substantivos. O segundo é quando antecede verbos para dar valor de substantivo. O terceiro é quando antecede substantivos próprios, quando este é especificado. E o quarto, antecede substantivos que começam por a ou a para evitar cacofonia. Tá bom? No primeiro caso, quando antecede substantivos, isso aqui é fácil. Colocamos substantivos. Gato, senhor, cachorro. Em português, nós colocamos o artigo masculino singular. O gato, o senhor, o cachorro. Em espanhol, nós vamos colocar el, que é a tradução. El gato, el señor, el perro, gato, senhor e perro são substantivos, então vai anteceder o artigo masculino singular chamado el. No segundo caso, antecede verbos para dar valor de substantivos. Por exemplo, cantar, sentir, essas duas palavras aqui são verbos, como todo mundo já sabe. Mas, se eu coloco o cantar, o sentir, o que acontece com essas palavras? Eles viram substantivos. O cantar, o sentir. O cantar dos pássaros, é maravilhoso. O cantar dos pássaros é maravilhoso. O que é maravilhoso? O cantar dos pássaros, substantivo. O sentir que violenta. O sentir que violenta. Que violenta? O sentir. Aqui estamos falando de substantivos. Em espanhol seria el cantar, de los pájaros es maravilloso. O sentir que violenta. El sentir que violenta. Tá bom? Esse é o segundo caso. Antecede verbos para dar valor de substantivos. O seguinte caso é antecede substantivos próprios quando este é especificado. Por exemplo, se eu falo o Brasil, que eu conheci, é diferente. Era diferente. Não alcança, tá.
O Brasil que eu conheci era diferente. Aqui estou falando do Brasil, mas estou especificando que foi o Brasil que eu conheci, que era diferente. Estou colocando o. Então, em espanhol seria el Brasil que conocí era diferente. Ok, estoy hablando del Brasil. Si yo hablo de Japón, Japón no lleva el porque es un nombre propio. Pero si yo le digo el Japón do meu avô, el Japón de mi abuelo, ha cambiado mucho. Ahí estoy añadiendo el archivo masculino singular, el, antes del sustantivo propio, que en este caso sería Japón. El cuarto caso seria antecede os substantivos que começam por A ou A para evitar cacofonia. Por exemplo, água, acha. Água é um substantivo feminino. Água túrbia, água mansa. Hacha é o machado. Hacha em português é machado. Para evitar cacofonia e não falar la água, la hacha, isso daqui está errado. La hacha, la água, la hacha, está errado. Não pode ser assim. Para evitar cacofonia, mesmo o substantivo sendo feminino, eu vou colocar o artigo masculino. El agua, el hacha. Tá bom? É para evitar cacofonia. Quando uma palavra começa com A ou A, eu vou colocar o artigo el, não o artigo la. El sempre para evitar cacofonia. Tá bom? Isso aqui é o uso do el. São 4 casos. O eu se coloca em 4 casos, que são esses daqui. Não é difícil, não. É fácil. O que é um pouco mais complexo é o uso del lo, mas a gente vai aprender também. Bom, agora vamos explicar o uso do lo. O uso do lo é um pouco mais complexo, mas não é difícil. O lo é o artigo neutro que não pode ser usado por substantivo. Ele não pode ser usado. O el podia ser usado, mas o lo não pode. Então, o primeiro caso onde nós vamos usar o lo é quando acompanha adjetivos e particípios. Por exemplo, no caso de adjetivos, vou colocar um adjetivo aqui. Bom. Bom é um adjetivo. Dia bom, dia ruim. Pai bom, filho bom. É um adjetivo. Então, se eu coloco assim, o bom de hoje é que vai fazer frio. O bom de hoje é que vai fazer frio. Nós reconhecemos rapidamente, bom é um adjetivo. Então, antes de um adjetivo, sempre vai acompanhar o lo. Lo bueno de hoy es que va a ser
frio. Tá bom. Lo bueno. Adjetivo. Antes. Vai o lo. Agora, antes de particípios. Como seria isso? O seguinte. Particípio. O particípio é um verbo que também pode ser usado como adjetivo. É um verbo que pode ser usado como adjetivo. Como é isso? Por exemplo, se o verbo é amar, eu coloco a terminação ado, amado, querido. Essa terminação, ado e ido, me permite reconhecer o particípio. Então, se eu falar assim, amado, querido, antes dessas palavras com terminação em ado e ido, que é um particípio, nós vamos colocar lo amado, lo querido, lo amado que eres por mim, lo amado que eres por mim, lo querido que eres por tu mamá. Lo querido que eres por tu mamá. Esse é o primeiro caso do uso do lo. Primeiro, acompanha adjetivos e particípios. Aqui temos um adjetivo, acompanha o lo. Agora, aqui temos um particípio amado e querido e acompanhado por lo. Bom, o segundo caso para usar o lo é aquilo que e o que. Esse segundo caso é um pouco mais fácil para vocês. Por exemplo, aquilo que você fez. Aquilo que você fez foi mal. Aquilo que você fez foi mal. Outro caso. O que João te falou de mim é mentira. Como é? Então, eu sei que eu vou reemplaçar o que pelo lo. Assim, eu primeiro ubico o aquilo que e logo ubico o que. Então, o que eu vou fazer vai ser reemplaçar lo que hiciste foi malo. Lo que hiciste foi malo. No seguinte caso, o que João te falou de mim é mentira. Lo que João te habló de mí es mentira.
que seria o segundo caso, reemplaçando ao aquilo que e ao o que. No terceiro caso, é assim: usa-se antes de um possessivo para destacar que uma atividade é nata de uma pessoa. Quando a atividade é nata de uma pessoa, é o seguinte. Por exemplo, você já ouviu falar: você... Não, definitivamente... Você nasceu para cantar. Aqui estou falando de uma atividade que é nata de uma pessoa, porque a pessoa nasceu para cantar. Então seria assim: escrevo mesmo definitivamente. Lo tuyo es cantar. Tá bom? Ou também poderia ser assim: certamente você nasceu para dançar. Certamente, lo tuyo es bailar. Esse seria o segundo caso, para indicar uma atividade nata de uma pessoa. O quarto caso é o seguinte: o pronome átono da terceira pessoa com função de objeto direito. Como é? Por exemplo, você coloca assim: esta carta o fiz para minha mãe. Este aqui, o, eu vou reemplaçar pelo lo. Esta carta lo hice para mi mamá. Reconhece aqui que o o está funcionando como objeto direto e este lo também é objeto direto. Então eu vou reemplaçar este o que está em função de objeto direto pelo lo. É simples. Ojo. Ojo. Lo no se usa antes de esta forma. Adjetivo más sustantivo. No se usa antes. Recuerda que dijimos, cuando veas un adjetivo bueno, malo, alto, lo bueno, lo malo, lo alto son adjetivos y antes le va a anteceder el lo. Lo bueno de ser yo, lo malo de ser tú, lo alto de esa montaña. Recuerden, se lembrem, aqui o adjetivo está sozinho, está só.
Mas, se o adjetivo estiver acompanhado de um substantivo, por exemplo, bello, anillo, o feo, niño. Bello, adjetivo, anillo, substantivo, feo, adjetivo, niño, substantivo. Esa forma. Aquí no cometan el error de colocar lo, sino se coloca el. El. Nunca se usa lo. Nunca se usa antes de esta forma. Adjetivo sustantivo nunca se usa.